Imagine um lugar onde ler um livro pode se tornar um crime internacional. Um lugar onde, para ir da ficção para a não ficção, você precisa cruzar uma fronteira. Um lugar onde o palco de uma ópera está no Canadá, mas a plateia que aplaude está nos Estados Unidos. Isso não é um enigma ou uma cena de um filme de espionagem. É a realidade diária de um dos edifícios mais bizarros e fascinantes do mundo, a Haskell Free Library and Opera House. Hoje, no Gabinete de Curiosidades, abrimos o dossiê de um quebra-cabeça arquitetônico e geopolítico. Vamos investigar a história de uma biblioteca construída deliberadamente sobre a fronteira entre dois países, um lugar que serve como um símbolo de paz, mas também como um pesadelo para a segurança internacional. Nossa história começa no final do século XIX, na fronteira entre Derby Line, Vermont, nos Estados Unidos, e Stansted, Quebec, no Canadá. Naquela época, a fronteira era pouco mais que uma linha no mapa. As duas cidades funcionavam como uma única comunidade. As pessoas cruzavam para trabalhar, visitar parentes e fazer compras com uma liberdade que hoje parece impossível. Neste cenário de amizade transfronteiriça, vivia a família Haskell. O Sr. Carlos Haskell, um madeireiro americano rico, e sua esposa canadense, Martha Stewart Haskell. Martha tinha um sonho: construir um centro cultural e de conhecimento que servisse às duas comunidades que ela tanto amava, sem distinção de nacionalidade. Ela queria um lugar que pertencesse tanto aos americanos quanto aos canadenses. Em 1901, após a morte do marido, Martha decidiu honrar sua memória com um projeto audacioso. Ela encomendou a construção de um magnífico edifício em estilo vitoriano, mas com uma peculiaridade única: ele seria erguido exatamente sobre a fronteira entre os dois países. A construção foi um pesadelo logístico. Os pedreiros eram canadenses, mas as pedras de granito vinham de Vermont. Os materiais precisavam cruzar a fronteira constantemente. O resultado, inaugurado em 1904, foi uma obra-prima de diplomacia arquitetônica. Entrar na Biblioteca Haskell é como entrar em nenhuma outra no mundo. A entrada principal e a recepção de devolução de livros estão do lado americano. No entanto, a maior parte das estantes e da coleção de livros está no lado canadense. No chão do salão de leitura principal, uma linha preta e grossa, pintada sobre o assoalho de madeira, marca a fronteira internacional. É comum ver crianças sentadas no chão, lendo um livro com metade do corpo nos Estados Unidos e a outra metade no Canadá. A bibliotecária, ao se levantar de sua mesa na América para buscar um livro em uma estante no Canadá, precisa anunciar em voz alta: "Estou cruzando a fronteira", uma regra informal para manter todos cientes da situação peculiar. Mas a anomalia mais incrível está no andar de cima, na Casa de Ópera. A linha preta cruza o local diagonalmente. O palco, onde os artistas se apresentam, fica inteiramente no Canadá. A maioria dos 400 assentos da plateia, no entanto, fica nos Estados Unidos. Por lei, os atores em solo canadense não podem ser presos pelas autoridades americanas que estão sentadas na plateia a poucos metros de distância. O status único da biblioteca a transformou em um refúgio em tempos de crise. Durante a lei seca nos Estados Unidos, por exemplo, o prédio era um ponto de encontro popular, embora não haja registros oficiais de contrabando. Mas foi após os ataques de 11 de setembro de 2001 que a importância da biblioteca mudou para sempre. A fronteira, antes amigável, se tornou um ponto de alta segurança. Postos de controle foram reforçados e o livre trânsito entre as cidades acabou. De repente, a Haskell Library se tornou um dos únicos lugares onde famílias separadas pela fronteira podiam se encontrar. Há relatos emocionantes de famílias iranianas, por exemplo, que não podiam obter vistos para os Estados Unidos, mas podiam entrar no Canadá. Eles viajavam até Stansted, entravam na biblioteca pelo lado canadense, enquanto seus parentes que viviam nos Estados Unidos entravam pelo lado americano. Eles se encontravam sobre a linha preta no chão, podendo se abraçar e conversar por horas em um espaço que não era nem um país, nem outro. Para essas famílias, a linha preta não era uma divisão, mas o único ponto de união.
Para as agências de segurança, no entanto, o prédio é uma dor de cabeça geopolítica. Tecnicamente, quem entra pelo lado canadense deve sair pelo lado canadense, e o mesmo vale para o lado americano. Sair pela porta errada constitui uma entrada ilegal em outro país. A biblioteca tem uma entrada de emergência que leva diretamente ao Canadá. Houve um incidente famoso em que contrabandistas de armas tentaram passar uma mochila cheia de pistolas para um cúmplice dentro da biblioteca. Eles foram pegos porque agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos e da Real Polícia Montada do Canadá coordenaram uma operação conjunta, vigiando o prédio de ambos os lados. A segurança hoje é visível, mas respeitosa. Os agentes de fronteira de ambos os países frequentemente patrulham o perímetro do prédio e há câmeras de vigilância. No entanto, eles geralmente permanecem do lado de fora, honrando o status neutro e especial da biblioteca como um santuário de paz e cultura. A Haskell Free Library and Opera House opera hoje com um orçamento apertado, dependendo de doações de ambos os países. Ela é um monumento vivo à visão de Myrta Haskell, uma mulher que acreditava que o conhecimento e a arte não deveriam ter fronteiras. Em um mundo cada vez mais dividido por muros e políticas de imigração restritas, este pequeno edifício de granito se destaca como uma anomalia teimosa. Um lugar onde a única linha que realmente importa é a que está escrita nas páginas dos livros. Ele nos lembra que as fronteiras, por mais reais que pareçam, são, em última análise, construções humanas, e que a busca pelo conhecimento, pela arte e pela conexão humana sempre vai encontrar uma maneira de atravessá-las. O que você achou desta incrível anomalia arquitetônica? Você teria coragem de pegar um livro emprestado e, acidentalmente, cometer um crime internacional? Deixe seu comentário abaixo com sua opinião sobre esta fronteira bizarra. Se você é apaixonado por descobrir os segredos da história e da geopolítica, não se esqueça de se inscrever no Gabinete de Curiosidades e ativar as notificações para não perder nenhum dossiê. E claro, se você gostou desta investigação, demonstre seu apoio deixando o seu like, pois isso nos ajuda a levar estas histórias a mais investigadores. Até a próxima!